por Jesus. É o último tema da Semana do Calvário 2025. E o texto base está em 2 Coríntios 5,17. Abram suas Bíblias e vamos mergulhar na palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17. Esse texto é tão lindo, viu? 2 Coríntios 5,17. Transformados por Jesus. Amém? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Eu gostaria de repetir com vocês. Leiam comigo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Isso significa que a pessoa ela se tornou participante da nova criação de Deus. Ela se reconciliou e pertence agora a uma nova ordem transformada para se tornar mais e mais semelhante ao Senhor. Isso significa que a pessoa ela não obedece mais o pecado, mas ela obedece a Cristo. Ela tem a esperança de reinar com o Salvador no céu. Meu nome é Luiz Augusto, eu sou da igreja do Jiquiazinho. Um feliz sábado a todos vocês. Estava com saudade de estar aqui com vocês nessa igreja, viu? E todos nós temos marcas, viu? Todos nós temos marcas. Algumas marcas são físicas. Temos cirurgias, temos parafusos, enfim. Mas outras marcas são emocionais, ou então espirituais. E as marcas de Cristo não são apenas ali os sinais em suas mãos, em seus pés, mas as marcas de Cristo também são a transformação que Ele opera em quem o segue. O Evangelho transforma vidas, transforma da culpa ao perdão, transforma da morte à vida. Os heróis de Hebreus 11, eles tiveram medo, sim, tiveram medo, mas na hora certa ali, Deus transformou esses heróis. Ele deu coragem, do medo à coragem e transformação do Evangelho. E é por isso que ele precisa ser anunciado sempre. E é por isso que hoje eu estou aqui, irmão Daniel, substituindo o pregador da Semana do Calvário, que não pôde estar aqui nessa manhã. Porque quando aceitamos Jesus, as marcas da transformação mudam a nossa natureza totalmente, viu? E essa transformação ela inclui a linguagem, os nossos hábitos, as nossas prioridades na vida. Essa transformação inclui relacionamentos que devemos continuar ou não. Mas tudo isso, pregador, tudo isso, sim. E essa mudança, essa transformação, ela não é instantânea assim de uma hora para outra. Essa transformação, ela é contínua. Veja só o oleiro, ali ele moldando o barro. Essa história está em Jeremias 18, 1, 6. Quem poderia ler? O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e
vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O que é que Deus faz? Ele trabalha em cada pessoa individualmente. Isso dia após dia, continuamente, ajudando a crescer e a se tornar aquilo que um dia ele planejou. E esse trabalho é diário em nós, viu? Por meio do quê? Por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão. E quando o oleiro ali, quando ele faz um objeto ali, que não fica do jeito que ele queria, ele joga o barro de volta ali sobre a roda e ele tenta novamente. O oleiro que molda nossas vidas. Mesmo que esse vaso esteja quebrado, ele não desiste, ele trabalha para nos transformar em instrumento do seu propósito eterno. E quem é transformado deseja transformar. Isso é uma missão, viu? Eu lembro que muitas vezes, quando eu passava em frente a uma igreja, qualquer denominação religiosa, eu sempre comentava assim: se eu pudesse, eu jogava uma bomba aí dentro para ver crentes subindo pelos ares. Transformação. Hoje eu anuncio o Evangelho, hoje eu sirvo ao próximo. São as marcas de Cristo em nós. Assim como aquele gadareno ali que foi liberto por Jesus, esse gadareno foi enviado a testemunhar. Essa história está em Marcos 5,19. Jesus disse que vai gadareno, vai para a tua casa, vá para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E como o Senhor teve misericórdia de ti, anuncia-lhes. Gadareno, pregue. E então, após um grave acidente que eu sofri ali na Serra do Mutum, eu também fui enviado a testemunhar. Assim como gadareno, transformado. Porque a transformação que você precisa está em Jesus. Somente em Jesus. João 14,6. E eu clamei, viu? Eu clamei naquele momento ali na Serra do Mutum, enquanto o carro ali capotava. Eu clamei momento antes do meu atropelamento no acostamento. Eu clamei por Jesus momento antes de ser atacado por uma cobra que estava um passo de mim, desacordado no acostamento. Eu clamei por Jesus. Só Ele pode transformar, apenas Ele. Em algum momento do teu Getsemane, você já desejou mudar algo na tua vida? O teu pior Getsemane, igreja, não é nada, não foi nada comparado ao que Jesus enfrentou ali. Ali ele tomou o cálice da destruição por mim e por você. E por mais que você tente uma mudança, você sempre volta ao mesmo ponto, sem resultado algum.
por mais que você tente isso. Mas hoje eu quero te mostrar que a verdadeira transformação não vem da tua força de vontade. A tua verdadeira transformação não vem das tuas tentativas de mudança. A tua verdadeira transformação não vem das estratégias humanas. Porque a transformação ela vem do encontro com Jesus. Nós vivemos em um mundo que tudo muda o tempo todo, o tempo inteiro. A tecnologia, cada vez mais ela avança. A medicina, ela se desenvolve a dia e tudo ao nosso redor se transforma. Mas apesar de tantas e tantas mudanças externas, o coração humano continua o mesmo. Continua com medo, continua com insegurança, com orgulho, com vícios e com muitas dores emocionais que ainda marcam a vida de milhões de pessoas. Mas há uma boa notícia, há uma excelente notícia, igreja. Jesus tem o poder de transformar vidas. E quando Ele entra, Ele realmente transforma. Uma mudança não é quando você chora. Uma mudança é quando você muda e transforma. E Jesus, Ele fez isso no passado, viu? E Ele continua fazendo isso hoje. E Ele ainda fará a maior transformação de todas no futuro. Jesus, Ele transformou a vida de Saulo. E Ele também pode transformar a tua vida. O livro de Atos 9, 17 a 20, nós vemos aqui um dos maiores exemplos. Mas Saulo teve a sua vida completamente moldada nas mãos do oleiro. Saulo era o inimigo número 1 da fé. E ele passou a ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Então, queridos, se Jesus, se ele pode transformar alguém como Saulo, um perseguidor, um matador de cristãos, se Jesus pode fazer isso, se Jesus pode transformar Luiz Augusto, que vivia num buraco de lamas ali, com olhos vendados, se Ele pode fazer essa transformação, então Ele também pode transformar qualquer um de nós. E seja qual for o teu passado, irmão, seja qual for o que você fez, seja o que, qualquer coisa, seja qual for o teu Getsemane, Jesus, Ele tem o poder de mudar a tua história. Deixe Ele ser a lâmpada para os teus pés e iluminar teus caminhos, tua vida, tuas decisões, tuas escolhas. Muitas vezes nós queremos mudanças rápidas, instantâneas. Mas a transformação, ela é um processo, ela é gradativa, porque Deus trabalha em nós ao longo do tempo. Por exemplo, Paulo levou anos e anos para ser preparado ao ministério. Não foi algo assim de
hora para outra. Eu, por exemplo, após o meu batismo, eu também levei alguns anos até começar a pregar o Evangelho de fato. Mas o importante é você permitir que Deus comece essa obra. O importante é você abrir o teu coração sincero e puro ao único Deus verdadeiro. E segundo Filipenses 1:6, nós temos que confiar que Jesus completará a obra em nós. O testemunho de uma vida transformada é a maior prova, viu, do poder de Deus. Pessoas como John Newton, que antes era um traficante de escravos ali. John Newton vendia escravos ali no Império Britânico. Depois John Newton se tornou pregador e autor do hino Maravilhosa Graça, também conhecido como Amazing Grace, que foi lançado em 1779. Esse hino retrata que Newton teve ali uma vida pregressa, mas ele foi restaurado, transformado em Cristo. Esse hino é uma das obras mais conhecidas no mundo. Maravilhosa Graça. São apenas alguns exemplos de transformação que Deus pode fazer. A transformação de uma vida, ela é um testemunho mais forte, bem forte do que qualquer argumento. Uma vida transformada, porque Jesus não transforma vidas apenas, Ele transforma todo o mundo, todo. Em Apocalipse 21, versículo 1 ao 5, ali nos fala da maior transformação de todas, da maior. Quem se arrisca a falar, Apocalipse 21:5, dessa transformação que nós um dia veremos e estaremos no novo céu, uma nova terra. Que transformação! Hoje não haverá mais dor, mais lágrimas, nem morte. Deus não apenas trabalha para transformar pessoas. Deus promete restaurar. Deus promete transformar completamente a criação. E tudo se fará novo, transformado. E o que precisa ser transformado na sua vida hoje, meu irmão? O que? Eu sei que ainda falta em mim. Talvez um vício que você tenha, talvez um trauma, ou um comportamento que vem te afastando da presença de Deus. Mas Jesus, Ele está pronto para começar essa obra em você. E o que você precisa fazer? Entregar sua vida a Ele agora. Você precisa buscar o Espírito Santo, para que Ele te molde a procurar a comunhão com Deus e com a igreja. Pois sem comunhão, já falamos aqui anteriormente, sem comunhão
não há transformação. Sem comunhão não há salvação. E se você deseja mudar a tua história, é preciso tomar uma decisão hoje. Mas que decisão seria essa? De passar pelas águas do batismo. E lembre-se que a decisão, ela começa dentro de você. É uma escolha sua, é um livre-arbítrio seu. Eu decidi clamar a Jesus ali na Serra do Antônio. O primeiro passo eu dei naquele momento de angústia ali que eu passava. Foi travou-se uma luta entre anjos e demônios naquela luta. E no dia seguinte eu estava no quarto de hospital, todo fraturado. Membros inferiores, superiores. E eu lembro quando o pastor Ivanilson, do distrito do Campo do América, onde eu fazia parte, ele foi me visitar no hospital. Eu era um frequentador ocasional da igreja adventista, acompanhando a minha família, missão adventista, todos eles. E ao entrar no leito, eu sinalizei. Eu não me mexia. Ele encostou seu ouvido próximo à minha boca, e eu lhe disse: pastor, eu preciso ser batizado. Ele disse: primeiro se recupere, depois falaremos sobre isso. Mas a decisão tem que ser tua, a partir de dentro de você. É uma escolha sua. Só você tem esse poder e decide da tua vida. Salvação ou perdição, ou luz ou trevas, ou bem ou mal, ou estreito ou largo. Todos nós, queridos irmãos, todos nós somos chamados para carregar as marcas de Cristo, mas não como fardos, mas como provas vivas, como eu estou aqui vivo, prova viva do seu amor e do seu poder. Eu sou um milagre de Deus e vocês são um milagre de Deus. Ser cristão é ser alguém transformado, mas transformado por Jesus e disposto a transformar o mundo ao seu redor. Ter essa disposição, ter essa missão, como uma mudança de vida e com as marcas dele em você. Marcas essas visíveis aos outros, visíveis essas marcas em seu caráter, visíveis essas marcas de Cristo em suas atitudes e na sua missão de ajudar o outro. É verdade, sim, é verdade, que algumas vezes nós cansamos da jornada, viu? É verdade. Mas se você acha que você está desfalecendo, se você acha que está perdendo as forças, descanse. E clame por Jesus, porque esse nome é poderoso. Esse nome faz milagres. E no final das contas,
final de tudo, Jesus, Ele vai nos